que seria um orçamento ideal? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, não existe um certo ou errado, principalmente quando a gente está falando de quanto que vocês vão ter de gastos comprometidos. Porque tem aqui, a gente tá com pessoas dos mais diversos contextos. Tem pessoas aqui que têm dependente, que tem pessoas que têm filhos, que são casadas, tem pessoas que aqui não têm filhos, não são casadas, tem apenas o seu custo. Tem pessoas aqui que às vezes não tem filho, mas ajuda em casa com a mãe, com o pai. Então, cada um tem o seu contexto, cada um sabe qual que deve ser o ideal para você. Por isso que não dá para a gente ficar comparando com a grama do vizinho. Tem gente que é pai de pet, exatamente. A gente está vendo isso muito e os pets, eles têm tomado um valor significativo no orçamento da família. E isso tem que ser até considerado também. Então, um bom ponto que você trouxe, Júlio, porque, por exemplo, vou chegar nesse exemplo daqui a pouquinho. Vou terminar de concluir meu raciocínio aqui, de uma cliente que eu atendo. Bem, então, assim, cada um tem que olhar para o seu contexto para poder ditar como que tem que ser o orçamento ideal. Então, a gente está passando aqui algo para vocês terem uma ideia, mas pode ser que para alguns vai ser menos ou vai ser mais, tá? Primeira coisa, o gasto comprometido, eu já falei, é o gasto essencial, é o gasto que a gente está definindo o nosso padrão de vida. A gente recomenda que ele seja em torno de 30, ele pode até ir uns 45, dependendo do seu contexto. Se você tem muitos dependentes, se você tem, enfim, muitas contas para pagar. Igual, por exemplo, a questão do. Muita gente está pagando FIES, enfim, tem vários detalhes. Então, o gasto comprometido, ele indo ali até uns 40, 45, para quem tem dependente, ok. O gasto flexível é aquilo que traz qualidade de vida. A gente recomenda que seja, se você definir o gasto comprometido em torno de 30, que o gasto flexível seja em torno de 30 também. E aí a gente tem a categoria de gasto programado. O que é esse gasto programado? É um valor que vocês devem reservar para que vocês consigam tirar aqueles objetivos do papel. Isso é diferente da independência financeira. Então, um gasto programado é, por exemplo, é para você conseguir comprar um eletrônico, para você realizar uma viagem, é para você, por exemplo, pagar o IPVA, que todo ano a gente tem, e é importante que a gente se programe. Que a gente escuta muito, nossa, fiquei apertada esse mês porque tinha o IPVA. Mas espera lá, você não sabia que o IPVA ia chegar? Então, vamos se programar para que quando tiver esse momento, você não fique perdido financeiramente ou você fique enforcado financeiramente por não estar conseguindo, com a renda do mês, conseguir arcar com essa despesa que surgiu. Então, os gastos programados, a ideia do programado é justamente essa, é você se programar para um gasto futuro que você vai ter. E esse gasto, ele pode ser feito desde que você tenha a reserva seja feita para isso, sem culpa. Eu tinha uma cliente que ela gostava muito de bolsas de luxo. Só que qual que era o problema? Ela comprava da forma errada, porque ela não estava poupando e ela parcelava em 1000 parcelas para ter essa bolsa. Não é errado ela ter essa bolsa, porque ela está trabalhando. E se isso é uma coisa que ela gosta, gente, está tudo bem. E aqui é a gente ressignificar que eu escuto às vezes muito pessoal ficar falando, nossa, mas fulano de tal comprou tal coisa. Nossa, mas para que gastar dinheiro com aquilo tudo? Gente, se a pessoa colocou no planejamento dela, é um objetivo e é importante para ela, tá tudo bem. É igual, por exemplo, o Thiago. Eu falo dando um exemplo do Thiago, que ele já compartilhou um pouco, e também eu conheço um pouco dos gostos pessoais dele. Ele gosta muito de moto e de som.
uma boa parte do dinheiro dele, ele coloca nessas duas coisas. E tá tudo bem. Não tem nada de errado. Errado é eu querer falar que ele tá errado em fazer isso. O ponto é fazer isso de maneira saudável, tá? Então, o gasto programado é para vocês se programarem, tirarem um valor ali para conseguir realizar esse gasto que vocês estão colocando como objetivo. E, por fim, a independência financeira. A independência financeira, vocês vão ver ao longo da mentoria, que é o viver de renda, que é a aposentadoria, que para vocês alcançarem isso, gente, leva tempo. Então, o nosso tempo é o nosso maior aliado. Tendo tempo e tendo constância, a gente vai conseguir conquistar a nossa independência financeira. Então, é importante que a gente comece o quanto antes, para que a gente tenha tempo para a gente conseguir se aposentar, para que a gente consiga viver de renda. Só que muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que a independência financeira ela é conquistada do dia para a noite. Então, é preciso que você separe um valor no seu orçamento destinada só para a independência financeira. A gente colocou aqui 25% porque, geralmente, se você tem ali, e por isso que é variável de pessoa para pessoa, mas se você ali tem mais ou menos 20 anos que você consegue pela frente investindo 25% do que você ganha, daqui 20 anos você vai conseguir manter o padrão de vida que você leva hoje. Então, vamos supor, você ganha 10 mil. E se você poupar 25% do que você está ganhando, ou seja, 2.500, durante 20 anos, provavelmente daqui 20 anos você vai conseguir viver de renda, viver com 10 mil. E aí, às vezes, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Otávio. Quando ele falou, 10 anos eu quero adquirir minha independência financeira. Tem que tomar cuidado, Otávio, com esse tipo de meta, porque se essa meta tiver um prazo desse, é importante que você primeiro olhe, né, pro que patrimônio que você tem hoje, mas qual que é o valor de aporte, que talvez no seu caso 25% não vai ser suficiente. Às vezes vai ter que ser um pouco mais. Não, já tem um patrimônio legal. Então, às vezes, até menos que 25%. Então, aqui, gente, é só um panorama, tá? É muito importante só para que vocês depois olhem para a realidade de vocês. Não, em relação à questão dos gastos comprometidos e gastos flexíveis que me deixou um pouco mais em dúvida, tá? Em relação à questão da dependência financeira e gastos programados, ficou ok. Nessa questão dos gastos comprometidos e gastos flexíveis, dentro do comprometido, então, eu tenho, por exemplo, aluguel, conta de telefone, conta de água, combustível no mês, que eu vou precisar para me locomover, entendeu? E gasto flexível seria, sei lá, alimentação, alguma fora disso, né? Fora do que é essencial dentro do mês, por exemplo, que não é, por exemplo, um supermercado. Uhum. Alimentação que é fora do mercado. É tipo, alimentação, por exemplo, eu vou sair com os meus amigos. Entendi. É isso? Isso que você está falando? Não, isso que eu comentei, entendeu? Só para me separar o que é o gasto comprometido do flexível, entendeu? Exato. Porque assim, avaliando um pouco o que eu já tenho de gasto hoje, né? É quase tudo comprometido, né? Acaba que o flexível fica pouco e entra no momento que não poderia entrar, na verdade. Exatamente. Né? E isso sem contar que os outros dois aí, que é gasto programado e financeiro, não tem nenhum, né? Então, aí... acaba que eu até comentei, eu falei com o Júlio no WhatsApp, assim, enquanto a gente estava na reunião, eu falei assim, nossa, eu vou precisar baixar muito meu padrão de vida, que já não é lá essas coisas, mas assim, já vou ter que baixar muito o padrão de muita coisa que eu estou fazendo exatamente para conseguir encaixar esses percentuais de gasto programado e de independência financeira junto dos outros percentuais. Né? É o seguinte, o gasto comprometido, eu já atendi muita gente, e muitas vezes o que está acontecendo é que, igual a pessoa às vezes, Natália, eu não tô nem gastando comigo. Às vezes ela nem tá errada, às vezes ela nem tem um lazer alto. Às vezes ela realmente, ela é muito econômica nas saídas com os amigos,
ela pensa muito antes de fazer uma compra pessoal para ela. Muitas vezes essa pessoa está bastante tempo sem comprar um presente para si mesma, ela às vezes não está dando presente para alguém que ela ama. E às vezes o problema não é o gasto flexível. Às vezes o problema é que o gasto comprometido ele está muito alto. Então aí tem que olhar para qual padrão de vida que você está vivendo. Então, eu já vi muita gente, semana passada mesmo, estava atendendo um médico. Ele está com um padrão de vida lá em cima. O aluguel altíssimo, um carro com financiamento muito alto. Aí vem o plano de saúde dos filhos e da esposa, e aí vem uma série de coisas. Que aí, o que acontece? O gasto comprometido ele está muito alto, e realmente não está sobrando espaço no orçamento para ter gasto flexível. E aí que vem a questão de você, antes de tomar um gasto, fazer um gasto comprometido, é pensar. Porque baixar padrão de vida dói muito, dói muito. Igual falar assim, igual eu falei para ele, falei assim, olha, aqui, da forma como tá, a gente tem que baixar esse gasto comprometido ou você aumentar a sua renda. E no caso dele, ele já estava, em termos da possibilidade que ele tinha lá no hospital, nesse momento, ele está um pouco limitado. Então, é avaliar quais são suas possibilidades hoje, tá? Igual eu ia falar até o caso que eu acabei esquecendo, mas agora eu relembrei aqui, do gasto de pet. Tive uma cliente que ela comprou recentemente um cachorro. E não tá errado, gente, não tá errado. Só que o ponto é só vocês terem consciência do que esse gasto que vocês estão fazendo, o que isso vai gerar. Aí, ela estava tendo muitos gastos com pet que não eram coisas essenciais. Aí, o que ela tava ela vai para academia e passa de frente a um pet shop. E ela vai a pé para academia. Toda vez que ela passava em frente a esse pet shop, ela trazia um brinquedo para o cachorro dela. Acabou que ela estava gastando muito mais, tendo muito mais gasto flexível nesse caso, porque o comprometido é aquele essencial. Então, o essencial seria a ração dela, seria as vacinas. Então, ela começou a comprar muito presente para o cachorro e aí ela não tava cumprindo com o nosso objetivo. Então, ela falou assim, opa, peraí, então deixa eu avaliar, então isso aqui realmente não é necessário. Só que, de fato, o gasto comprometido dela aumentou e isso, consequentemente, teve que diminuir alguns gastos flexíveis, porque a renda não aumentou da mesma forma que o gasto comprometido aumentou. A Samantha perguntou aqui, Sim. falou aqui que o gasto flexível para ela não está muito claro. Deixa eu só tentar colocar de um jeito. Ó, o gasto comprometido é aquele que se você pensa, eu vou só para o meu trabalho e vou voltar. Eu vou só sobreviver. Vou para o trabalho e vou voltar. Quais são esses gastos que eu tenho? Então, todos os gastos com habitação, com transporte para o trabalho, com alimentação do dia a dia, todos esses gastos, eles fazem parte dos comprometidos. Os gastos flexíveis são aqueles gastos com lazer. Então, é um café que eu vou tomar com uma amiga minha, é o bar do final de semana, é o playground das crianças, enfim, é todos esses gastos relacionados ao lazer. Eu vou comprar uma roupa, eu vou no final de semana para a fazenda, todos os gastos que eu vou ter com isso. Então, esses são os gastos flexíveis, esses são os gastos relacionados ao lazer. E eu vou até dar um exemplo aqui, esse exemplo é muito interessante, porque são dois clientes que eu tenho, dois casais, os dois casais com a mesma quantidade de filhos, e eles moram exatamente no mesmo lugar, no mesmo prédio, ou seja, uma parte grande da habitação é a mesma. E o que acontece com esse casal? Um deles está muito endividado, ainda não terminou de pagar o apartamento, está extremamente endividado, assumiu um padrão de vida muito alto. Então, eles vivem num padrão de vida elevadíssimo, fora da realidade.
enquanto o outro casal assumiu um padrão de vida bem mais baixo e, consequentemente, tem um lazer melhor, tem um lazer mais frequente. E esse outro casal não tem lazer, praticamente não tem lazer e vive sufocado. A sensação é, eu tô muito sufocada, eu trabalho para morrer para pagar a conta. Tá tudo muito caro, eu não tô conseguindo mais pagar as coisas. E um detalhe muito grande, porque tudo é mentalidade e autoconhecimento. Esse casal que está endividado, ele ganha 5 vezes mais que o outro casal, que está vivendo mais lazer, que está vivendo mais qualidade de vida, que está aproveitando mais a vida. Então, o que acontece muito, e isso que você trouxe, Thiago, é muito comum, isso acontece demais. A gente assume padrão de vida muito elevado. Então, desde sempre a gente quer morar num lugar muito legal, a gente quer a gente quer assumir algumas contas, assumir esse padrão de vida alto, que às vezes a gente nem acha mais que é alto, e a gente não acha mesmo. Se a gente mudar agora para um apartamento dobro do que a gente mora, se a gente tiver um carro com dobro de conforto, daqui 3, 4 meses você não vai perceber o dobro de sensação boa, o dobro de felicidade mais, porque você mudou. É só seu padrão agora, e você não aceita nada menos que aquilo. Então, esse autoconhecimento, ele é importantíssimo para a gente saber, eu estou elevando o meu gasto comprometido desse tanto, porque eu escolhi morar numa região onde tudo é mais caro, enfim, conviver com pessoas que têm um padrão e eu preciso estar sempre junto, porque, poxa, são as pessoas que eu vivo e tal. E aí a gente, às vezes, está vivendo para pagar a conta e a gente não está conseguindo que sobre gastos para nossa felicidade, para nosso lazer. Então, isso é um erro do brasileiro, tá? Isso é um erro muito comum do brasileiro. Primeiro, porque a gente não teve educação financeira nas escolas, o mundo, enfim, a sociedade, ela vai colocando que a gente tem que financiar um apartamento, que a gente tem que comprar um carro, que a gente tem que. Quando você vê, você está vivendo para pagar os seus tem que ter e não está vivendo lazer. Então, a gente vai precisar, em algum momento, chegar em algumas decisões. Eu vou mudar meu padrão de vida, se o que me faz melhor, se o que me faz mais feliz são os gastos flexíveis, é ter um respiro, é poder ter o meu lazer, ou eu vou ficar todo comprometido e vou abrir mão disso. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher entre diminuir o padrão de vida ou não, isso é impossível, eu vou trabalhar mais ou de forma diferente, porque eu preciso e eu quero, e eu vou fazer acontecer essa renda a mais para eu conseguir mais gastos flexíveis, tomando sempre muito cuidado de quando a renda aumentar, o seu padrão de vida não deve aumentar proporcionalmente, tá? Você tem que viver sempre alguns degraus abaixo, e isso a gente vai ensinar aqui também ao longo da nossa mentoria, da nossa montagem de projeto.